Você aprendeu na escola que, há 11 mil anos, o ser humano não passava de um simples homem das cavernas, preocupado apenas em caçar o jantar e fugir do frio. A história oficial diz que éramos primitivos, sem tecnologia, sem organização e sem capacidade de construir nada maior que uma cabana de palha. Mas e se eu te dissesse que tudo isso pode ser uma grande mentira? Na Turquia, arqueólogos desenterraram algo que desafia todas as leis da lógica. Um templo de pedra monumental, complexo e artístico, construído numa época em que a humanidade sequer tinha inventado a roda, a escrita ou a agricultura. Isso não é apenas uma descoberta curiosa, é um erro na matrix da história. Uma prova física de que nossos ancestrais sabiam fazer o impossível. Como um bando de caçadores nômades moveu blocos de 20 toneladas sem animais de carga e sem metal. E, mais assustador ainda, por que eles enterraram essa maravilha de propósito logo depois de construí-la? Prepare-se, porque hoje vamos investigar o mistério de Göbekli Tepe, o lugar que prova que a civilização humana é muito mais antiga e misteriosa do que qualquer livro de história teve coragem de admitir. O que você vai descobrir agora pode mudar para sempre a forma como você enxerga a sua própria origem. Imagine que você voltou no tempo, exatamente para a Idade da Pedra, numa época em que o ser humano, teoricamente, não passava de um caçador-coletor simples, preocupado apenas em sobreviver ao dia seguinte. Os livros de história sempre nos contaram que, naquele período, a nossa maior conquista tecnológica era lascar uma pedra para fazer uma ponta de lança, e que viver em cavernas ou tendas de pele era o máximo do conforto. Não existia escrita, não existia roda, e a ideia de sociedade complexa era um sonho distante, reservado para milhares de anos no futuro. Mas, e se eu te dissesse que essa linha do tempo, segura e linear que aprendemos na escola, pode estar escondendo um erro gigantesco, um verdadeiro anacronismo que não se encaixa na narrativa oficial? Imagine encontrar um smartphone fossilizado na mão de um dinossauro. É exatamente essa a sensação que temos ao olhar para certas descobertas que desafiam a lógica. Se não tínhamos metal, matemática ou animais de carga, seria fisicamente impossível construir algo monumental, certo? Pelo menos era isso que acreditávamos até a Terra revelar algo que não deveria estar lá. Estamos falando de um mistério que surgiu muito antes da Mesopotâmia e Egito, zombando da nossa compreensão sobre a evolução humana e sugerindo que talvez não sejamos a primeira vez que a humanidade alcançou o auge. Essa peça fora do lugar no quebra-cabeça do tempo nos força a questionar se somos o topo da evolução ou se somos os sobreviventes de algo maior que foi esquecido. E a prova desse erro histórico estava lá, dormindo sob nossos pés, esperando o momento certo para despertar e calar os céticos. Foi nas colinas áridas da Turquia, na década de 90, que um pastor local notou algo estranho saindo da terra, sem saber que estava tropeçando na chave mestra da arqueologia moderna. O que pareciam ser apenas pedras comuns revelaram-se, após as escavações, como o topo de gigantes de pedra enterrados, pilares colossais em forma de T que formavam círculos perfeitos e complexos. Aquele local batizado de Göbekli Tepe não era apenas um acampamento antigo, mas sim o templo mais antigo do mundo, uma catedral pré-histórica construída milhares de anos antes das pirâmides do Egito ou de Stonehenge, desafiando tudo o que sabíamos. Ao limpar a poeira dos milênios, os especialistas ficaram paralisados ao ver que aquelas pedras não eram lisas. Elas estavam cobertas de relevos artísticos em 3D de predadores letais, como escorpiões, leões e abutres. Para a Idade da Pedra, aquele nível de detalhe artístico e polimento sugere uma tecnologia avançada na antiguidade, ou pelo menos uma sofisticação mental que, segundo os livros, não deveria existir naquela época. Não eram rabiscos de homens macaco. Eram obras de arte feitas por mãos firmes e mentes que compreendiam simbolismo, medo e adoração de uma forma profunda e organizada. Essa descoberta soa quase como uma história proibida, pois nos obriga a encarar o fato de que nossos ancestrais primitivos possuíam capacidades técnicas que parecem impossível para quem usava apenas ferramentas de sílex. Estamos diante de um dos maiores mistérios da humanidade não revelados, onde a complexidade da obra não bate com a simplicidade da época,
criando um paradoxo que incomoda os historiadores mais conservadores. Mas o verdadeiro choque não é apenas a beleza dos pilares, mas a engenharia brutal necessária para colocá-los de pé, levantando uma questão logística que desafia a física. Tente imaginar a logística insana necessária para arrastar um bloco de calcário de 20 toneladas morro acima sem a ajuda de rodas, animais de carga ou guindastes modernos. Estamos falando de um esforço inexplicável para a Idade da Pedra, exigindo a força coordenada de pelo menos 500 homens trabalhando em sintonia perfeita sob o comando de líderes visionários. Sem a agricultura para garantir comida estocada. Como você alimenta esse exército de trabalhadores famintos no meio do nada? A questão de quem construiu Göbekli Tepe revela não apenas um grupo de caçadores nômades, mas uma sociedade com uma hierarquia e organização social que julgávamos ser impossível naquela era remota. Esse cenário quebra a regra de ouro da arqueologia clássica, que diz que primeiro precisamos plantar e colher para só depois termos tempo e recursos para construir monumentos gigantes. Aqui, o esforço de engenharia é tão colossal que sugere uma civilização perdida ou um conhecimento técnico esquecido que permitiu tal façanha muito antes da Mesopotâmia e Egito sequer sonharem em nascer. É como se tivéssemos encontrado um arranha-céu construído antes da invenção do tijolo, um verdadeiro anacronismo que nos faz questionar se subestimamos a genialidade dos nossos antepassados ou se perdemos alguma página importante do manual de instruções da nossa história. Além da força bruta, há uma precisão geométrica nos círculos de pedra que sugere um domínio matemático e astronômico assustador para quem supostamente vivia de caça e coleta. O chão era feito de um tipo de concreto primitivo à prova d'água, indicando uma tecnologia avançada na antiguidade, que não se encaixa na narrativa de homens simples batendo pedras aleatoriamente. Estamos olhando para o que pode ser o elo perdido da engenharia humana, uma prova de que a capacidade de moldar o mundo é muito mais antiga do que nos contaram. Mas essa reviravolta na linha do tempo não muda apenas o como fizemos. Ela muda radicalmente o porquê de termos começado a civilização. Durante décadas, aprendemos a equação simples de que a barriga cheia vem antes da fé, ou seja, que a agricultura criou as cidades e depois os templos. Mas Göbekli Tepe chegou para virar essa mesa com força, provando que foi a necessidade espiritual, a busca pelo sagrado, que nos empurrou para a civilização. A verdade sobre a origem da religião é que ela não foi um subproduto do conforto, mas sim a faísca inicial, o motor poderoso que motivou aqueles caçadores a se organizarem e a domarem a natureza para sustentar sua obra divina. Pense nisso. Para manter centenas de pessoas construindo o templo mais antigo do mundo por anos a fio, a caça aleatória não era suficiente, o que forçou aquela sociedade a inventar a agricultura ali mesmo, nas colinas ao redor. Foi a fé que moveu as montanhas, literalmente, obrigando o homem a criar um sistema de sustento que mudaria a face do planeta para sempre, marcando o fim da Idade da Pedra como conhecíamos. Esse local não é apenas um santuário bonito, é o marco zero da nossa história, o laboratório onde a humanidade decidiu deixar de ser nômade para se tornar construtora de impérios. Essa reviravolta na arqueologia sugere que a mente humana, com seus medos e deuses, foi a verdadeira arquiteta da realidade, capaz de realizar o impossível muito antes de ter as ferramentas certas para isso. Estamos olhando para o berço de uma civilização perdida em plena vista, que nos ensina que o desejo de tocar o céu foi o que nos fez dominar a terra. Mas, se esse lugar era tão vital, tão sagrado e tão revolucionário para os nossos ancestrais, o destino final dele carrega um segredo ainda mais perturbador e sem sentido lógico. O detalhe mais arrepiante sobre Göbekli Tepe não é como ele foi construído, mas sim como ele terminou, pois o templo não foi abandonado, destruído por guerras ou corroído pelo tempo. A evidência geológica prova que o complexo inteiro foi deliberadamente enterrado pelos seus próprios criadores, coberto manualmente com toneladas de terra e detritos num esforço hercúleo para fazê-lo desaparecer do mapa. Imagine construir a Catedral de Notre-Dame ou o Cristo Redentor apenas para, logo em seguida, gastar a mesma quantidade de energia para soterrá-los completamente, garantindo que ninguém jamais os visse novamente.
Esse ato de ocultação é um mistério da humanidade não revelado que desafia a lógica. Por que apagar a sua maior conquista da face da Terra? Esse esforço colossal para manter o local escondido sugere que o templo cumpriu seu propósito, ou talvez que se tornou algo perigoso ou maldito aos olhos daquela sociedade antiga. Alguns teóricos sugerem que foi um ato de proteção, uma espécie de cápsula do tempo primitiva desenhada para preservar o conhecimento sagrado contra uma catástrofe iminente, garantindo que a mensagem chegasse até nós, 12.000 anos depois. Outros veem isso como um ritual de encerramento, um funeral para os deuses de pedra, marcando uma transição psicológica profunda na mente humana, onde o velho mundo precisava morrer para o novo nascer. Seja qual for o motivo, o ato de enterrar foi tão preciso que preservou os pilares perfeitamente, como se estivessem em um cofre. Estamos diante de um verdadeiro anacronismo comportamental, onde o instinto de preservação falou mais alto, criando um enigma que a arqueologia moderna ainda luta para decifrar. Será que eles estavam tentando proteger o templo de nós? Ou será que estavam tentando nos proteger do que estava lá dentro? O fato é que, ao cobrirem sua obra-prima, eles nos deixaram um presente e uma maldição. A prova física de uma civilização perdida que sabia muito mais do que imaginávamos, mas que escolheu levar seus segredos mais profundos para o túmulo de terra. Agora que o templo despertou do seu sono milenar, ele nos encara silenciosamente, exigindo que reescrevamos tudo o que pensávamos saber sobre nós mesmos. Agora que encaramos de frente o templo mais antigo do mundo, a lição que fica vai muito além da arqueologia. É um chamado sobre o potencial humano. Se nossos ancestrais, com ferramentas de pedra e sem nenhuma tecnologia moderna, conseguiram realizar o impossível e construir algo que dura milênios, qual é a desculpa que estamos usando hoje para não construir o nosso próprio legado? Göbekli Tepe é a prova definitiva de que a vontade humana, movida por um propósito maior, pode dobrar a realidade e superar qualquer limitação física. Você carrega o mesmo DNA desses construtores de gigantes de pedra. A capacidade de inovar e de criar o extraordinário está gravada em você, esperando apenas o despertar da sua própria fé interna. Eu quero muito saber a sua teoria aqui nos comentários, porque esse é o maior enigma de todos. Na sua opinião, por que eles tiveram tanto trabalho para enterrar e esconder o templo depois de pronto? Foi um ato de amor para preservá-lo como uma cápsula do tempo para nós? Ou foi um ato de medo para aprisionar algo que não deveria ser visto? Escreve aí embaixo presente, olha prisão, e me diga o que o seu instinto diz sobre esse mistério da humanidade não revelado. E se você sentiu um frio na espinha ao perceber que a história oficial não está contando tudo, você precisa se preparar para o que vem a seguir. Göbekli Tepe é apenas a ponta do iceberg de uma civilização perdida que estamos começando a redescobrir. No próximo vídeo, vamos seguir as pistas deixadas por esses construtores e investigar se eles deixaram herdeiros em outros lugares do mundo. Para não perder essa investigação exclusiva e continuar desvendando a história proibida, inscreva-se agora no canal e, o mais importante, ative o sininho. A verdade está enterrada e nós vamos escavá-la juntos. Até lá!